Olha Pititinga, caríssimos amigos, telespectadores da nossa TV e rádio web Olha Pititinga. Estou aqui nas ruas de Cachoeira, mais precisamente na Policlínica, né? Aqui no bairro, na comunidade do Caquende. Como sempre, a gente faz uma visita aqui à nossa querida Kátia Fernandes, né? A nossa sanitarista Kátia Fernandes, responsável aqui pelas vacinas, né? Com o andamento das vacinas em nossa cidade. E vamos saber dela como é que anda isso. Mas antes disso, boa tarde, boa noite, bom dia, Kátia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivanildo. É sempre, né, um prazer receber vocês aqui para a gente estar falando um pouco, né, sobre o assunto do momento. Vacina. Que são as vacinas. Com certeza. Números positivos, né? Pelo menos é o que está sendo dado aí, 62,7% da população acima dos 18 anos que estão sendo imunizadas. Explica pra gente como é que funciona isso, como é que vocês têm esses números. A gente fala assim, a cidade de Cachoeira tem 33 mil a 35 mil habitantes. Por que esse número está sendo revelado pra gente dessa forma? A gente trabalha com estimativa, né, que o Ministério, a CESAB, passa para a gente. Então, oficialmente, a nossa população maior de 18 seria 25.026 pessoas. Então, quando a gente faz esse cálculo, 50%, 60% é em cima das doses aplicadas e desse parâmetro de 25.026 pessoas. Então, aqui, como você vê, aqui esses dados foram levantados na segunda-feira, mas aqui ainda era 60%, mas a gente já está com mais de 62%. Então, a gente considera a população maior de 18. Por quê? Porque a vacina está disponível para a população maior de 18. Como vocês sabem, a vacina acontece em todos os postos, né? Sempre em ordem decrescente de idade. Então, eu só posso... está vacinando acima de 20, mas assim, para você chegar em 20, você tem que ter feito todos de 29, todos de 28, todos de 27, né? Quando a gente fala maior de 20, não é de 20 para cima, é sempre no sentido decrescente, né? Do mais velho para os mais novos. Mas assim, a campanha tem avançado bastante, eu acho que no país inteiro. A gente não tem dificuldade com vacina, né, Ivanildo? A gente recebe vacina toda semana, às vezes 2 vezes na semana. Qual é a dificuldade que a gente pode ter? Que quando você divide isso por 15 postos, essas quantidades elas ficam, né, às vezes um pouco, é pouco demais, mas assim, a unidade que a vacina e avança, ela solicitando mais vacinas e a gente disponibiliza, né? Só que assim, agora a gente está tentando manter um equilíbrio entre as unidades, para uma não chegar em 18 e outra ainda está em 30, né? Então é preciso manter pouco desse equilíbrio, mas existe sempre uma diferença. Então, em uma unidade pode estar em 29, a outra pode ainda estar em 32, né? Porque assim, a gente tem algumas situações que pessoas ainda escolhem vacina. Então assim, hoje em dia a gente está recebendo mais Pfizer e Corona, né? Mas tem gente que eu tô com 70 anos, mas não tomei ainda. Aí agora que quer tomar, ele quer escolher, né? Então, assim, a gente não tem como garantir isso. Eu quero não tem como. A gente recebe, divide e aí manda para todos os lugares, né? De forma que contemple que ninguém fique sem receber pelo menos 5 doses, 10 doses. Com certeza. Há 2 meses atrás, né, no período do São João, você colocou para a gente que a dificuldade era essa, né, que as pessoas estavam se recusando a tomar vacina, para tomar licor, né, para escolhendo a questão da festa e a escolha das vacinas, ou seja, procurando fazer, né, tipo um sommelier de vacina, né, escolher a vacina que iriam tomar. Agora, em relação à chegada, né, você disse que as doses estão chegando a contento. Quando a pessoa recusa a tomar a vacina que está lá, quais são os procedimentos que são feitos pela secretaria? Olha, a orientação da gente recusou a vacina, assinar o termo de recusa. Existe um termo de recusa oficial, né? A gente precisou fazer esse termo por conta de que chegou o momento de vacinar as gestantes e muitas não queriam. Então, existem modelos de termo. A gente pegou um modelo, colocou no nosso papel timbrado e usa esses termos. Então, assim, quando você se recusa, por que você tem que assinar o termo? Para você assumir a responsabilidade da sua recusa. Você imagina, eu lhe chamo, Ivanildo, chegou a sua idade, você diz, Kátia, eu não quero tomar. Vai embora. Aí você fica doente, tem um agravamento, pode ser que sobreviva ou não, e aí depois você pode dizer, eu não me deram a vacina. Então tem que existir esse documento de recusa para dizer, olha, ele não quis tomar, então a responsabilidade já não é mais nossa. Né? Porque a gente teve casos de gestantes que recusaram e ficaram doentes. Graças a Deus, deu tudo certo, mas é importante dizer que, olha, a gente ofertou, mas a pessoa não quis. Né? Então, assina o termo e o correto é ir para o final da fila. Não é você recusar hoje, já chegou tal vacina, agora eu vou querer tomar daquela. Né? Então, existem situações, né, que a população não sabe, mas que a gente que está na unidade, que está no dia a dia, que sabe o que realmente acontece.
Eu estou trazendo essa informação, fazendo esse questionamento, porque a gente teve um caso da Marcela Oliveira, que teve lá nos nossos estúdios, e ela, como profissional de saúde, né, tinha prioridade do início, né, tomar a vacina. Parece que houve uma recusa, houve um problema que ela definiu lá, né, disse que teve, e agora ela quis tomar a vacina e parece que ela disse que houve dificuldades, né? Explica pra gente, né, você sabe dizer o que aconteceu com Marcela, para poder as pessoas entenderem o que aconteceu? Olha só, Ivanildo, claro que eu sei o que aconteceu, porque a unidade, né, passou para mim tudo, mas assim, eu não queria entrar nesse assunto, porque foi algo muito constrangedor, para a gente que é trabalhador, saber que um colega foi agredido é muito chato, né? No dia eu tive que acompanhar a colega que foi fazer boletim de ocorrência e tudo, porque assim, a gente que é trabalhador e que estamos nessa batalha, né, de uma pandemia, ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser agredido. Né? E eu acho que não havia necessidade disso. Eu acho que tudo é uma conversa, né? Então, assim, quem sabe realmente o que aconteceu é quem estava lá e as coisas não são realmente como foram passadas, né? Eu acho que você teve a oportunidade de conversar com Débora também tudo, né? Mas as pessoas chegam, né, nas redes e falam o que querem. Mas a coisa não foi bem como foi passado, né? Pela pessoa que se colocou como vítima. Mas eu acredito que tudo já esteja sendo resolvido. Porque a gente esperava, né, já que ela tinha se recusado, essa questão dessa assinatura, né, Sim, dessa sim. recusa. Aconteceu isso? Mas assim, às vezes a pessoa não quer assinar, né? Então, às vezes a pessoa não quer assinar. E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que anotar num prontuário, ou pegar mais duas pessoas como testemunha, que testemunha teve demais lá, né? Eu tive lá um pouco depois e teve paciente que disse, olha, se precisar de mim para testemunhar, eu estou aqui. Né? Então, quem vivenciou a cena lá, né, que sabe o que é que passou, né? E a gente enquanto colega de Débora, não só como enfermeiro, mas como profissional de saúde, a gente tem que ser solidário à equipe. A equipe de forma nenhuma agiu de forma errada. Com certeza. Falando em polêmica, eu sei que você não gosta, a gente está fazendo coisas boas para o avanço da vacina, mas a gente teve recentemente nas redes sociais, né, um ex-vereador publicou, da comunidade da Palma, chamando a atenção pela falta de estrutura, né, questionando, né, a estrutura física da unidade de saúde. Mas a gente teve informações da própria secretaria que ali foi para preservar a vacina, a ideia foi preservar a vacina. Explica para a gente o que de fato aconteceu e como é que Exatamente. funciona essa questão do armazenamento das vacinas. Exatamente, Ivanilda. Não houve em nenhum momento geladeira quebrada, certo? O que existiu foi uma alteração de temperatura. Então, as vacinas elas têm que ser conservadas entre 2 e 8 graus positivos. Se essa temperatura vai para 1,8, já é alteração, né? Menos de 2. Se ela vai para 8,2, também é alteração. Muito mais acima disso, pior ainda. Então, qual é a orientação que está no Programa Nacional de Imunização? Essas vacinas têm que ser retiradas dessa geladeira e encaminhadas para a rede de frio, que é aqui, onde você está comigo agora. Pronto. O que é feito depois disso? Essa geladeira, a temperatura dessa geladeira tem que ser monitorada por no mínimo 7 dias. Então, a alteração foi essa madrugada, Cátia. Teve uma queda de energia. Pronto, aí você chegou de manhã, você viu a alteração, a gente segue um protocolo. Ninguém deixa uma comunidade sem vacina porque quer. Vamos prejudicar quem? Para quê? Né? A vacina está aí, não é minha, não é sua, é de todo mundo, mas a gente segue protocolos para usar. Né? Você não pode chegar aqui, eu quero tomar tal vacina, não é assim. Né? Existem registros que são feitos, a gente está lidando com documentação, às vezes chega a documentação aqui com o número errado, a gente tem que bater cabeça, liga, procura a pessoa, vê o número certo. E assim, todo mundo que toma vacina, o nome está no sistema, vocês têm como acessar pelo Conecta SUS, né? Não é nada não tem como esconder isso. Você tomou, isso vai estar registrado lá. Então, assim, houve essa alteração de temperatura, correto, comunicou a vigilância, retira a vacina, manda para a gente. Então, essa vacina, ela fica aí, está em observação. E aí a gente preenche um formulário, manda para a CESAB. Alguém na CESAB vai pegar esses dados e vai ver essa alteração, o horário, para dizer se a gente pode ou não utilizar depois a vacina que passou pelo processo de alteração. Então, assim, quando a gente deixou sem a unidade sem vacina, é porque essa vacina está sob suspeita, que a gente chama sob suspeita, e a gente não poderia expor a população a dar. Porque assim, se eu pego uma vacina que não está conservada, ali é água, ali não é um imunizante. Então eu aplico em você, não vai ter efeito nenhum. Então, eu vou aplicar a você uma vacina de Covid que passou por alteração, ela não vai servir de nada, Ivanildo. Então, o fato de deixar os dias sem imunizante é para garantir a qualidade. Então, a gente só vai poder usar depois, se a CESAB disser, olha, está liberado, Kátia, pode usar, a alteração que houve não interferir em nada na qualidade da vacina.
Então, assim, o que é que a gente fez? Observou, a enfermeira de lá, ela olhou a temperatura no sábado e no domingo, porque tem que ser no mínimo 7 dias, para que a gente possa ter a garantia de voltar a manter esses imunos durante a semana toda. Mas hoje foi tanto primeira quanto segunda dose. A intenção, de forma nenhuma, foi prejudicar, né? Não tem por que a gente prejudicar as pessoas, ainda mais num momento desse. Com certeza. Então é bom a gente saber da responsável. Eu vejo Kátia, né? Que a gente tem que falar, que a gente tem acompanhado e tem, nesses últimos anos, né, visto o trabalho que ela faz, a preocupação que ela tem com as vacinas, né? Às vezes, final de semana, ela tem que estar aqui, cai energia, ela fica aqui na busca para poder resolver o problema aqui na rede de frios. Mas, Kátia, falando sobre segunda dose, a gente sabe que a Bahia, pelo menos hoje, registrou, né, que houve uma queda significativa da procura da segunda dose, um aumento nos últimos 15 dias. A gente agora está vivendo um momento da vacinação dos professores, né, que tomaram a primeira dose, agora vão tomar a segunda dose. É uma expectativa por conta até dessa pressão para a volta às aulas presenciais. Como é que está? Estão comparecendo os professores, os profissionais de educação, e como é que está o andamento da segunda dose na nossa cidade? Olha só, a gente tem uma maratona aí, né, agora com os professores. Já fizemos, eu acho que 3 dias. Semana passada começamos, fizemos essa segunda e a quarta, que foi ontem. Alguns professores que não têm conseguido comparecer, eles vêm no dia seguinte ou dão algum tipo de satisfação. Eu estava viajando com um parente que estava doente, alguma coisa assim, mas assim, a adesão maravilhosa. Eu não vou te dizer, Vanildo, de 100 pessoas faltaram 50. Não, a maioria tem comparecido. O que falta, assim, são 2 ou 3 que a gente consegue ajustar em outro momento. Por exemplo, quem não pôde vir na segunda, apareceu na quarta. A gente consegue fazer, não tem problema algum. Então, em relação à segunda dose, está sendo bem caminhado. E o restante da população que tomou a primeira dose e da segunda dose, como é que está também? Olha só, existe você sabe que a gente teve aquele problema com a Coronavac, que foi um problema a nível nacional de desabastecimento. Depois isso foi resolvido, né? E agora também não existe nenhum tipo de problema com segunda dose. Então, assim, nós temos as doses que vão ser feitas essa semana já estão todas entregues, né? Agora a gente tem que esperar as próximas. Então, hoje chega a vacina na Díris, a gente deve ir buscar amanhã, porque às vezes chega às 5h30 da tarde, né? E vocês sabem que a gente precisa da escolta da polícia. Então, a polícia não está à disposição da gente o tempo todo, então a gente tem que ajustar um horário que seja bom para todo mundo, né? Porque às vezes a gente já chegou a acontecer de Cruz acompanhar a gente, ou São Félix, ou Muritiba, porque às vezes a daqui está em alguma diligência. Então, Kátia, a gente não vai poder ir, mas você vai ter outro apoio, né? Então, a gente não pode esquecer de agradecer esse apoio constante nessa parceria com a Polícia Militar. Agora, Kátia, em relação a mutirão, né? Teve um mutirão recentemente, bombou, né? As pessoas compareceram e tal. Há previsão de ter algum outro mutirão, alguma ação daquela? Depende da questão de doses que estão chegando, depende de algum cronograma para poder vencer alguma etapa de idade aí? No momento não, Ivanildo. Aquele mutirão coincidiu com a chegada da Janssen, né? Então, assim, a gente recebeu aquelas doses que depois a gente ficou sabendo que foi doação, que na verdade o Brasil não tinha comprado, que foi uma doação. Então, nunca mais veio Janssen, né? Então, a gente fez aquela ação, foi bastante produtiva, mas assim, a gente não tem previsão de uma a outra, porque todos os postos têm vacinas e como a gente está conseguindo avançar, daqui a uns dias a gente consegue contemplar toda a população, né? Que seria até as pessoas de 18 anos. Com certeza. Aproveitando, né, e a gente agradece a sua participação com a gente aqui na nossa TV e Rádio Web Pititinga, eu gostaria que você ficasse à vontade, né, para as suas considerações finais, ou colocar alguma coisa que não foi perguntado, né, para os ouvintes, né, os telespectadores da pititinga.com.br. Bom, eu gostaria de dizer que a gente que trabalha, primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que trabalha comigo, né? Você está vendo ali Joelson, que eu considero até mais do que um amigo, é um irmão, meu irmão caçula, não é por causa do tamanho não, mas é um menino muito responsável, competente, dedicado, né? Então, assim, é raro você achar um profissional no serviço público como ele, porque às vezes a gente tem a ideia de que, é serviço público, a gente pode fazer de qualquer jeito. Não é. Não existe isso, gente. A gente pode ser profissional, pode ser responsável, não importa onde a gente esteja, não é? Então, assim, tem Joelson, tem George, que me ajuda, tem Camila, Thaís, Cristileide, que está aí dando um pau danado, né? Porque a nossa outra colega, a nossa outra técnica está afastada, então ela caiu outro dia, machucou o tornozelo, está andando mancando, coitada, mas não desiste, não diz assim, Kátia, eu preciso de um atestado, preciso de alguma coisa, não. Está aí trabalhando incansavelmente. Então, assim, a gente tem feito sacrifícios, mas eu acho que faz parte da missão, né? E o bom é a gente ver o resultado disso, né? A vacina chegando aos poucos para todo mundo, os números negativos caindo,
Né? Infelizmente, a gente ainda tem pessoas doentes, né? Os óbitos ainda ocorrem, mas para o que a gente já viveu, as coisas estão melhorando. Mas as pessoas precisam ter consciência, Ivanildo. Às vezes acha assim, eu tomei a primeira dose, eu tomei a segunda, então vamos, né? Vamos bagunçar. Mas não é assim, a gente precisa manter o uso da máscara, né? Eu acho que para a gente deixar de usar vai demorar um pouco ainda. Né? E a gente precisa entender, eu acho que a pandemia serve para a gente refletir muita coisa. Então, a máscara nos protege não só de Covid, mas de outras doenças, né? Seria bom que sempre que a gente tivesse uma gripe, alguma coisa, a gente pudesse usar. Porque são doenças que a gente transmite, né, através da fala, através do contato com o outro. Então, assim, um momento é de expectativa, de esperança, né? E de boas notícias, mais boas notícias lá na frente, né? Então, eu agradeço a todo mundo que trabalha comigo, a todo o apoio, as pessoas que estão sempre mandando uma palavra de carinho, né, de força, porque assim, é fácil a gente ver um comentário maldoso como a gente viu esse recente, né, porque assim, dói você trabalhar e ver e dizer, quando será que vem vacina? Poxa, gente, a vacina vai toda semana para todo lugar, então pra gente que trabalha, né, com compromisso, ouvir isso é muito, muito triste, né, por isso que eu acho que caberia uma resposta que a gente deu da melhor forma possível, né, agradeço a vocês, o apoio de vocês da Pititinga. E qualquer dia eu quero ir lá fazer um programa ao vivo, aquela parede que você botou, comprou onde aquele piso, eu gostei muito, viu? Quero ir lá, quero levar Joelson, conhecido como Wesley Safadinho. Safadinho. E agradecer a vocês pelo apoio de sempre, viu? Dizer que a gente está aqui disponível para esclarecer qualquer coisa aí. Certo, tá aí. Então, tá a nossa querida Kátia Fernandes aqui com a gente, né? Mandando um abraço ao Joelson. Torcedor do Bahia, parece, né? Infelizmente, né? Todo mundo É defeito, né? Mas é certeza, torcedor do Bahia, mas boas novas para ele. Parabéns ontem pelo avanço, né? A eliminação do campeonato da Copa do Brasil. Lembrando, gente, encerrando aqui a nossa entrevista, trazendo aqui o último boletim que foi divulgado ontem pela própria Secretaria de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica. Cachoeira só conta com 4 casos ativos, né? Desde o início da pandemia foram registrados 1.564, recuperados 1.536, 24 óbitos, infelizmente, 5 casos suspeitos e, graças a Deus, 1.359 pessoas foram descartadas. Então, a gente, né, pede para que você se cuide, né, usando máscara, se protegendo, para que a gente possa vencer essa situação. Falamos aqui com a Kátia Fernandes, falo com o oferecimento da Climod, clínica médica com várias especialidades. Você pode marcar com o urologista Dr. Paulo, né, aí na Climod, para o Dia dos Pais. Ivanildo Paulo para a TV e Rádio Web Pela Pititinga.